É isso aí. Estou aí para falar do artista, que é também membro da noiva, profeta da noiva, Paulo Nagal. E o Paulo é artista já faz muito tempo, ele opera através da música muitas vezes, e ele tem uma série de trabalhos que ele vem desenvolvendo, algumas séries que ele vem desenvolvendo ao longo do tempo. Algumas delas têm a ver com moda. Ele produz uma série de camisas que tem dizeres e aspectos de agentes famosos do mundo da moda e designers famosos que já operam há muito tempo. Ele tem uma outra série de trabalhos dele, são colagens que ele faz, sempre posicionando a si mesmo e a sua própria marca dentro de contextos em que ele se imagina podendo habitar. E essas têm um fator muito interessante, porque trabalham com o desígnio do sujeito, se imaginando nos espaços que ele talvez não possa habitar fisicamente ou socialmente, mas que ele pode habitar através da imaginação de si mesmo, né? E fora isso, ele tem um acervo já bastante vasto de músicas e composições próprias que ele vem produzindo ao longo dos anos. E as influências maiores dele, né, pelo que eu pude ver acompanhando o trabalho dele, são sempre O Paulo tem descendência japonesa, ele é filho de japonês com baiana. Não podia ter um contraste maior, né? Você tem que imaginar um monge zen se encontrando com Macunaíma, e esse choque, o que acontece no meio, é o que o Paulo é, enquanto artista e enquanto pessoa. E as influências dele então surgem muito daí, né? Ele tem uma influência do rock, tanto o rock clássico como o rock independente, e ele tem uma influência muito grande do minimalismo japonês, seguidor de uma linha de pensamento, o Wabi-Sabi, né? Que considera a força e a beleza do acaso como um objeto de arte em si, um objeto a ser desenhado em si. E hoje eu estou aqui para falar sobre o trabalho dele, o último trabalho dele, né, recém-concluído, que foi ter passado e ter processado, ter entrado e saído, né, no curso de design de produto, que é uma das bancas mais severas que tem na PUC-Rio. E o Paulo, desde o começo, para mim, eu acho que esse é um trabalho de arte em si mesmo, por conta da diligência que ele exigiu do Paulo enquanto atuante do mundo da arte, enquanto ator social no nosso país, né? E como que ele foi sempre, para mim, por exemplo, ele foi um expoente pelo fato de eu estar muito presente, estar o tempo todo. Eu acompanhei o Paulo desde o começo, desde que ele entrou na faculdade. A gente estudou junto em algumas matérias, a gente sempre se encontrava pelos corredores e conversava sobre o que a gente estava fazendo. E eu acho que ele o tempo todo manteve um rigor muito forte de ser quem ele era dentro dessa instituição, que não é preparada para pessoas como ele. Embora a instituição aceite essas pessoas, eu acho que ela pressupõe muitas vezes que elas vão sair formatadas de acordo com o que a instituição vê como um profissional dessa área de conhecimento que ela ensina, né? Então eu acho que só a existência desse diploma já é uma insurgência a esse modelo, né? Já é uma insurreição. E se a gente for falar no mundo da arte, o próprio Oiticica falava que ser marginal é ser herói. E o Paulo foi muito diligente em continuar marginal. Ele não queria se adaptar aos códigos, embora ao longo do tempo, de uma forma muito positiva, ele aprendeu a não só atuar, como a operar esses códigos, a fim de poder se inserir, né, nessa maioria que está na PUC, ou até a maioria dos professores da PUC e outras pessoas que estão dentro da instituição, que são de uma classe que talvez ele não tenha tido a oportunidade de, no crescimento dele, né, ele interagir e aprender os códigos, até sociais, né, que essas pessoas pressupõem umas das outras, né. Então, eu acho que o tempo todo ele se manteve muito, ele não só se manteve, como ele já começou muito à margem do que a instituição pressupõe, porque a PUC tem esse perfil, né, que é um perfil extremamente positivo e que é o que faz dela a universidade potente que ela é, inclusive no campo de design, que é um perfil social e que permite que essas pessoas ingressem num sistema que de outra forma teria sido completamente exclusivo. Mas eu não tenho certeza se
os programas de estudo e os programas de ensino são tão inclusivos quanto a universidade em si é. E eu digo isso, por exemplo, porque no curso de design se pressupõe, por exemplo, a maestria ou pelo menos uma iniciação na informática, em saber usar computador e todos aqueles softwares que são do mundo do design, né? Edição de imagens, edições de vídeos. E o Paulo desde o começo não tinha contato com nada disso. A linguagem acadêmica é uma coisa também que é uma demonstração de um privilégio, né, de base. Eu, por exemplo, a minha mãe é formada arquiteta e desde o começo eu aprendi a usar computador. Então, quando eu entrei na faculdade, esses programas eram coisas que eu já tinha tido contato há muito tempo, já na minha formação, né? E para o Paulo isso não era a mesma verdade, né? Então, tipo, estar com ele nesse tempo me influenciou muito em perceber como é que essas questões são questões excludentes, né? E, embora não seja conscientemente por parte da instituição, ela é, né? E o Paulo, ele, por ter essa diligência de ser quem era e de continuar sendo quem era, ele se tornou, desde um tempo todo, por não se submeter passivamente a essas pressuposições, ele se tornou um agente, que ele sempre foi, eu acho também, pela história dele, um agente do atrito e do caos dentro da universidade. Assim, acho que muitas das pessoas que estavam ali não esperavam esbarrar com uma pessoa tão duramente ela mesma como o Paulo é. O Paulo nunca teve medo de se colocar, e mesmo nas vezes que estava equivocado, ele se colocava assim mesmo. A gente mesmo teve alguns atritos dentro da universidade. Mas isso tudo foi superado com o tempo, né? E obviamente que o Paulo é só um expoente desse tipo de pessoas dentro desse curso, mas é claro que pela minha proximidade com ele, isso me traz uma certa propriedade de poder falar desse trabalho dele, que é adquirir o diploma da PUC. E eu poderia falar aqui, por exemplo, de outras pessoas que para mim foram marcantes, como a Juliana Araújo, a Camila Vaz, o próprio Maxwell Alexandre. Foram pessoas que mostraram que a instituição ainda tinha que se adaptar muito à existência desses corpos que não são tão familiares para esse ambiente, né? E essas pessoas que eu falei, juntamente com o Paulo, nesse trabalho dele, não só ocuparam esse espaço, que é um espaço semi-público, não é totalmente público, não é totalmente privado, que é a PUC-Rio. Elas não se sentiram em nenhum momento, e isso é a parte forte desse trabalho, devedoras por estarem nessa posição de bolsistas, né? Elas se sentiram como num lugar de direito delas. E elas tomaram esse espaço e bateram de frente com qualquer um que ousou requerer delas uma formatação prévia. E o Paulo fez isso até o último centímetro do corpo dele. Ele teve vários atritos com professores, com outros alunos e tudo mais. E ele, nesse fim, né, como ele chega a se formar, ele sai sobrevivente e vencedor, né, dessa peleja, né, que foi. E por ele ser uma pessoa que estava sempre muito na ponta do pé, eu acho que isso também mantinha as pessoas na ponta do pé, né? Ele tem essa qualidade que alguns outros artistas e algumas outras pessoas do mundo do design também têm, e que eu acho muito importante, que são as pessoas que causam desconforto. Esse desconforto faz com que as pessoas tenham que reimaginar esses roteiros sociais, né? Esses roteiros que estão dentro das instituições, que estão dentro dos condicionamentos sociais, e quando alguém te causa esse desconforto, ou você vai embora puto da vida, ou você tem que repensar por que você esperava certas coisas daquela pessoa. E o Paulo fez isso até o final. E agora, saindo da PUC, ele tem com mais um arsenal de ferramentas que ele adquiriu ali, né? Ele passou pela mão de professores que são professores muito especiais dentro da PUC. Ele foi aluno da Ana Branco, ele foi aluno do Vicente, ele foi aluno do Eduardo Berliner, foi aluno do Cadu. E conseguiu, e ele sempre muito ávido a absorver o que essas pessoas podiam dar. E quem conseguia olhar e atravessar essa primeira carapaça do Paulo, que é muito repelente, porque por ele ser esse sobrevivente do espaço que ele cresceu, que era um espaço de muito conflito, ele tem essa carapaça de defesa, então é no ato, né? É ação-reação. Se você ataca o Paulo, ele vai te atacar de volta com igual ou maior força, né?
E isso nem sempre é visto como um aspecto positivo social, mas as pessoas que conseguiram superar isso, e muitos dos mestres da PUC que conseguiram superar isso, eles, eu vi de alguns, quando eu estava presente, que eles tinham uma gratidão muito grande de ver o Paulo passando pelo caminho deles, né? E vice-versa, né? O Paulo sempre demonstrou muita gratidão às pessoas também que tiveram esse um passo a mais, que nem todo mundo tem que dar, mas que os que deram ele não deixou de recompensar com o próprio trabalho, fosse com as palavras. E nesse sentido ele conseguiu então passar por todos esses entraves que uma instituição que não esperava ele. Quando eu digo que não esperava ele, por exemplo, é uma instituição acadêmica de ensino superior de graduação, esperaria jovens entre 18 e 22 anos de uma certa criação, né? Ainda mais sendo uma instituição que é parcialmente paga. E o Paulo já entrou na faculdade com 45 anos de idade, ele tinha passado anos trabalhando em fábricas no Japão, tinha morado na Bahia também durante muito tempo, e ele sempre foi fotógrafo também, e ele entrou sem ter esses aspectos que já eram esperados dele, né? E mesmo assim ele foi e deu o próprio jeito, e uma coisa que é muito dessa brasilidade que ele tem ele sempre conseguiu do próprio jeito, fosse gambiarra, fosse não fosse com a ajuda dos outros, fosse trocando favores, ele conseguia se colocar e passar por essas etapas, né? Então, para mim esse é um trabalho que é muito relevante e que é uma referência para mim também. E assim, de novo, como essas outras pessoas também, que são inúmeras na PUC, não são poucas, que eu poderia citar aqui. Mas o Paulo foi uma pessoa muito marcante até por conta dessa diferença de idade e essa diferença de maneira de lidar. Eu, por exemplo, lidei com essa diferença com as outras pessoas da PUC, ou algumas outras pessoas da PUC, de uma maneira muito mais subserviente. Eu adotei os códigos e operei os códigos para conseguir passar o mais leve e sem atrito possível. E ver alguém que tenha conseguido com todo o atrito possível, porque o Paulo não fugiu de nenhum atrito, para mim uma afirmação muito marcante dessa diligência que é necessária na criação do trabalho, né? Não tem teoria, só tem trabalho, né? E nesse quesito, o Paulo o tempo todo estava trabalhando, estava circulando, ficava na PUC até as 10 da noite no RDC, porque no começo ele não tinha computador. E aí pegava uma pessoa e fazia com que ela ensinasse a ele aquilo que ele precisava saber, e pegava outra e conversava com os professores e fazia questão de demonstrar para os professores que existia uma diferença que precisava ser respeitada. Enfim, isso nas palavras dele, né? Nem sempre eram as palavras mais adequadas no campo acadêmico, mas ele fez da própria forma, né? Até isso é uma afirmação da própria pessoa, né? E, enfim, eu acho então que esse é o meu relato sobre o trabalho do Paulo, e fica com a gente, A Noiva.